Bom, meus alunos, voltando aqui nesse módulo, eu vou falar sobre um dos assuntos que mais assustam os alunos, tá? Vou tentar te explicar de uma forma bem simplificada, tá? Mas com até dicas do que o aprendizado e a explicação, tá? Para facilitar aí o teu acerto aí na questão, tá? Vamos lá, vamos falar sobre as penalidades e as medidas administrativas, tá? Então, um assunto muito trabalhado, tá? Pelas bancas aí dos Detrans, tá? Então, o artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro, ele arrola aqui, tá? As penalidades, né? Você tem um rol aqui das penalidades, tá? Que é um rol taxativo, tá? E a primeira penalidade aqui que aparece para você é a penalidade de advertência por escrito, tá? Seguida da penalidade de multa, suspensão do direito de dirigir. O número 4 é o revogado pela Lei 13.281, né? Esse revogado foi o que eu falei para vocês no módulo, né, das palavras das armadilhas, e aqui era a apreensão do veículo, né? A apreensão do veículo era uma penalidade que foi revogada, tá? Não existe mais. Cassação da CNH, cassação da PPD e curso de reciclagem, tá? Então essas, tá, são as penalidades. Isso aqui é um rol taxativo, tá? Onde eu tenho essas 7 penalidades, tá? Uma dessas penalidades podem cair na prova de vocês, tá? A mais comum, a mais trabalhada é a penalidade de multa, que é a mais famosa, que é a que você mais conhece, tá? Então você tem a classificação das multas, né? As multas quanto à sua classificação, né? Você tem a sua gravidade, a natureza, né? Você tem a multa leve, tá? Que ela tem, que você, quando você recebe a penalidade de multa, você é onerado, né, pecuniariamente, né? Então você vai receber uma oneração do Estado, você vai ter que pagar um valor, tá? E se a multa for média, né, o valor é R$ 88,38, se for, e você acumulará 3 pontos no seu prontuário para fins de suspensão do direito de dirigir, tá? No período de 12 meses, né? No acúmulo de pontos. Você tem as infrações médias, né, que é R$ 130 e alguns centavos, que você acumula 4 pontos no seu prontuário. Você tem as graves, né, que é R$ 190, R$ 191, né? Tem que dar uma olhada aqui. Deixa só para eu... beleza. Tá, então a leve, a média é 88 e 38, né? A média é 130,16, tá? A grave, a leve é 88,38, você vai acumular 3 pontos. A média, 130,16, você vai acumular 4 pontos. A grave, 195,23, você vai acumular 5 pontos. E a gravíssima, 293,47, e você vai acumular 7 pontos no prontuário. Tá? E a partir da gravíssima você tem os fatores multiplicativos, né? Vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10, vezes 20, vezes 60, podendo chegar até B120, dependendo da infração. Tá? Você vai, a partir da gravíssima, né? E é uma dica também, não existe gravíssima com fator, não existe grave com fator multiplicativo, não existe leve com fator multiplicativo, não existe médio com fator multiplicativo. Então, fator multiplicativo é só a partir da gravíssima, né? Porque você tem a gravíssima da gravíssima, da gravíssima, e aí você vai potencializando a gravidade, né? Vai aumentando, e aí você vai usar o fator multiplicativo, né? A lei seca, por exemplo, é uma gravíssima vezes 10, né? 2.000, você vai pegar o valor de 293,47 e vai multiplicar por 10, você vai chegar a 2.934,70. Só um exemplo, tá? Vou tentar simplificar ao máximo aqui. Então a penalidade de multa é a mais trabalhada, né? Porque ele vai colocar uma infração e vai te pedir qual é a seguinte penalidade, né? E a mais trabalhada é a de multa, né? Então, professor, eu estou sofrendo. Então você, na dúvida, onde tiver, se ele estiver pedindo penalidade, tá?
Na dúvida, se tiver a opção de multa, você pode até, se você quiser, se você não entender realmente o tema, né? Você pode, depois dessa aula aqui, você pode até assistir o vídeo novamente com o artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Para você tentar entender melhor. Tá? Você pode usar, se você quiser chutar, você pode. Quando ele fala de penalidade, você pode até chutar a multa, porque vai ser a mais utilizada ali, porque é a mais comum, é a mais conhecida. Tá? A advertência por escrito também é uma penalidade. Ela é um pouco menos utilizada do que a de multa, tá? Mas é uma penalidade. Agora, é advertência por escrito, não é advertência verbal. Tá? Então eles utilizam muito a advertência verbal e está errado. A penalidade é advertência por escrito. Tá? Não existe advertência verbal. Tá? É uma penalidade que você, na verdade, se você cometeu uma infração de natureza leve ou média, hoje, atualmente, ela será convertida. Ao invés de você receber a multa, você vai receber a advertência por escrito. Tá? Se no período de 12 meses você não for reincidente, tá? E você cometeu uma infração de natureza leve ou média, hoje, né? Hoje, quando eu falo hoje, hoje a gente está, hoje é dia, por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo no dia 26 de julho, né, de 2022, e essa regra foi atualizada pela Lei 14.071 em abril de 2021. Então, a partir de abril de 2021, a penalidade de advertência por escrito, ela é aplicada, né? A autoridade de trânsito, ela deverá aplicar, né? Antigamente era poderá, agora é deverá, nas infrações de natureza leve ou média e se aquele condutor não for reincidente no período de 12 meses, né? Na mesma infração, tá? Então, qual é a diferença da multa para advertência por escrito, por exemplo, né? A advertência por escrito, você não vai precisar pagar, né? Não vai ser onerado, né? Aquele valor pecuniário ali, e você também não receberá o cômputo de pontos, né? Só realmente, literalmente, uma advertência, te advertindo, né? Você vai receber uma carta para que você não cometa mais aquele tipo de infração, tá? A penalidade de suspensão de direito de dirigir, ela também não é tão cobrada quanto a multa, mas ela também é cobrada, tá? Ela é um pouco mais cobrada do que até a advertência por escrito, tá? A advertência, a suspensão de direito de dirigir, a sua habilitação, quando que ela vai ser suspensa, tá? Se você atingir, se você acumular, né, 20, 30 ou 40 pontos no período de 12 meses, tá? Se você acumular 20, 30 ou 40 pontos no período de 12 meses, sua habilitação será suspensa por pontos, né? 20 pontos, caso conste caso conste duas ou mais infrações gravíssimas no seu prontuário, ela será suspensa com 20. 30 pontos, caso conste uma gravíssima no seu prontuário, e 40 pontos, caso não conste nenhuma gravíssima no seu prontuário, tá? E se você exercer atividade remunerada, independentemente da gravidade, sendo gravíssimo ou não, você terá 40 pontos, tá? Para que a sua habilitação, para que seja instaurado um processo de habilitação. Então, sua habilitação ela pode ser suspensa por duas situações. Ou se você atingir, né, o cômputo de pontos máximo, né, 20, 30 ou 40, nas circunstâncias que eu coloquei aqui, mencionadas, ou se você cometeu uma infração, né, que por si só já traga no dispositivo infracional a suspensão de direito de dirigir, que é o caso da lei seca. Lei seca, quando você é flagrado dirigindo sob influência de álcool, você tem a penalidade de multa, 2.934,70, e suspensão de direito de dirigir. Então são duas penalidades na mesma infração, tá? Dirigir motocicleta sem capacete, né, pega, esse tipo de infração, ela também leva a suspensão de direito de dirigir, né? Além da penalidade de multas, também tem suspensão de direito de dirigir, né? Ultrapassar algumas ultrapassagens, como forçar a passagem, né? O artigo 191, tá? Beleza? Então, sua habilitação ela pode ser suspensa dessas formas, dessas duas maneiras que eu te falei. O número 4 foi revogado, que é a apreensão do veículo. O número 5 é a cassação da CNH. Cassação da CNH
sua CNH, ela vai ser suspensa quando você, se a sua habilitação tiver, se a sua habilitação tiver suspensa, tá? Você teve o direito de dirigir suspenso. Aí, se você for flagrado dirigindo, a sua CNH será cassada, será instaurado um processo de cassação. Se você for reincidente nas infrações, deixa eu ver se eu lembro de cabeça, né? Se você for reincidente nas infrações do artigo 162, inciso 3, que é conduzir veículo com a categoria incompatível, né? Você está habilitado para dirigir carro, é flagrado 2 vezes dirigindo uma motocicleta, tá? Isso aí já será instaurado um processo de cassação. Aí não tem nem suspensão, já vai ser cassado direto. Se você for reincidente nos artigos 163, 164, 165, 173, 174, 175, 163 é entregar a direção à pessoa não habilitada, 164 é permitir a direção à pessoa não habilitada, 165 é dirigir sob influência de álcool, 173, 174 e 175 está falando do pega, tá? Se você for reincidente nessas infrações, você também terá reincidente no período de 12 meses, e você também terá aí a CNH cassada, né? Se você for reincidente nessas infrações aí, e se você for condenado por crime de trânsito, tá? Você também poderá ter a sua CNH cassada, ou se houver alguma suspeita de irregularidade no processo administrativo, né? Em todo o processo da sua habilitação, se houver suspeita, né? Se for comprovado, na verdade, que houve alguma fraude durante todo o processo, ela também poderá ser cassada, tá? Então, falamos das principais penalidades, tá? E aqui eu coloquei aqui embaixo o seguinte, ó. Quem aplica a penalidade é a autoridade de trânsito, né? Quem é a autoridade de trânsito, professor? É o dirigente máximo do órgão autuador, tá? Exemplo aqui que eu coloquei para você, diretor do Detran. Diretor do Detran é a autoridade de trânsito. Então você grava isso porque na sua prova ele faz uma associação entre diretor do Detran ou Detran à autoridade de trânsito, tá? Você associa essas duas coisas que são as mesmas coisas, tá? Diretor do Detran igual à autoridade de trânsito. Nem toda autoridade de trânsito é o Detran, é o diretor do Detran, né? Existem outros órgãos, né? Executivo de trânsito com circunscrição, né? Com competência. Porém, na sua prova do Detran, fica na sua prova de teórica, né? Como o Detran está diretamente ligado a você, tá? Então, geralmente, cai essa opção. Vamos falar um pouquinho agora sobre medidas administrativas, tá? Então, você vai encontrar as medidas administrativas lá no artigo 269 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, a começar, tá, pela retenção do veículo. Também vou tentar sintetizar aqui, tá, para facilitar o entendimento, né? Não quero uma coisa muito técnica, quero trabalhar com dicas para você poder aprender e acertar isso. Retenção do veículo é a principal medida administrativa, né? Porque a penalidade ela é oriunda de uma infração de trânsito, né? Para que você receba uma penalidade e uma medida administrativa, você precisa cometer uma infração de trânsito, né? Não só cometer uma infração de trânsito, mas também ser flagrado e autuado, tá? Que aí você, dependendo da infração, se for uma infração que não tenha sido feita a abordagem, você não vai receber a medida administrativa, né? Se for ali por vídeo monitoramento, ou agente de trânsito ele só flagrou o cometimento e você não teve como te abordar. Mas quando é feito por uma abordagem, numa blitz, algumas infrações elas trazem no dispositivo infracional também a medida administrativa, tá? Então, a maioria das infrações, a grande maioria, tá? Elas trazem a medida administrativa de retenção do veículo, tá? Que a retenção do veículo é uma medida de segurança, né? Aplicada pelo agente da autoridade de trânsito, que é aquele guarda que abordou ali no momento da abordagem, tá? Então, é uma medida de segurança, tá? Você imagina um condutor de uma motocicleta sendo abordado sem o capacete, tá? Então, ele vai ser autuado no artigo 244,
tá? Inciso 1, que é conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem capacete, e terá a medida administrativa ali de retenção do veículo até regularização. Como é que se regulariza essa situação do capacete? Arrumando o capacete, esse condutor ele vai ser liberado para, se tiver só o problema for o capacete, ele vai ser liberado para seguir viagem ali. A correção da irregularidade ali não elide a infração e a suposta penalidade que virá. Ele vai ser multado, tá? Mas ali conseguiu sanar a irregularidade, tá? Se você, a retenção do veículo, né? Tem situações quando o veículo também, né? Quando você não consegue sanar a irregularidade, mas o agente de trânsito, ele averigua ali que o veículo ele não está colocando em risco a incolumidade, a integridade física, né? A segurança viária, ele pode te liberar mediante recolhimento do CRLV, que é o documento do veículo, né? O famoso documento do veículo, tá? E você vai ter 30 dias ali para regularizar aquelas pendências e apresentar aquele órgão ali que te autuou, tá? Então, a principal medida administrativa é a retenção do veículo. Quando eu falo a principal, se você tiver muito sofrimento para pegar isso, você, na dúvida, se você quiser chutar, você vai chutar, você chuta a retenção do veículo, você tem grande chance de acertar, tá? Mas eu espero que você entenda com essa aula que a gente está tendo aqui, apesar de ser um resumo, né? Tá? A remoção do veículo, ela está muito associada à remoção do veículo, é o guincho, né? Que você geralmente chama de reboque, né? Mas na verdade é guincho, tá? O guincho é aquele veículo que, só para você ter uma ideia, tem todas as infrações de estacionamento, que são mais de 20, estacionamento proibido, todas elas, exceto uma, tem a medida administrativa de remoção do veículo, que é o guincho. Tá? Estacionamento em desacordo, né? A gente parte do pressuposto que aquele veículo está bloqueando uma via, está atrapalhando uma via, né? Está impedindo o direito de ir e vir, tá? Então a gente vai, como é que a gente resolve isso? Retenção do veículo, remoção do veículo, né? Removendo aquele veículo ali para a gente desobstruir a via. Você imagina um veículo estacionado na calçada, né? Impedindo o trânsito dos pedestres, tá? Então, a gente remove ali para poder liberar o trânsito para o pedestre, né? Porque o pedestre ele pode desviar ali, ele pode ser atropelado por um veículo, né? Por estar dividindo a pista de rolamento com o veículo, tá? Enfim, então essa é a intenção da remoção do veículo, tá? Então, é uma dica. 99% das opções relacionadas à remoção do veículo estarão associadas a estacionamento proibido em desacordo, tá? Somente uma opção de estacionamento proibido que não traz a medida administrativa de remoção do veículo, que é apenas multa, somente multa, que isso aí pode também cair naquela questão do apenas somente, que é estacionar o veículo na contramão de direção. Tá? Na contramão de direção é somente multa, não tem medida administrativa. Beleza? E o recolhimento da CNH, recolhimento da PPD, que é permissão provisória para dirigir, CNH, Carteira Nacional de Habilitação, recolhimento do CRLV, que é o Certificado de Registro do Veículo, recolhimento do CRLV, que é o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo. Tá? Por que eu estou falando de todos os recolhimentos? Né? Porque aqui a gente generaliza. E aí a gente fala, ele pode botar recolhimento do documento, né? Tá? Então a gente generaliza, porque todos eles são documentos, tá? Então toda vez quando que cairá uma opção de resposta correta na sua prova em relação ao recolhimento de documento, seja ele qual for, CNH, PPD, CRV ou CRLV, tá? Anota isso, por favor. Quando houver suspeita de adulteração ou inautenticidade do documento, será aplicada a medida administrativa de recolhimento do documento, seja ele qual for, os mencionados aí. É só isso, em regra? Não. Toda infração que traga o dispositivo infracional de suspensão, que traga a suspensão de dirigir, também é aplicada ao recolhimento do documento. Tá? Porém, na sua prova, o que eu tenho observado é que
toda opção de recolhimento do documento está associada à adulteração do documento ou inautenticidade do documento. Então, isso é uma dica, tá? Isso é uma dica de prova. E você tem a realização do teste, que aqui pode ser o teste, por exemplo, do etilômetro, né? Que é uma medida administrativa também aplicada ali pelo agente de trânsito, tá? E você tem o transbordo de carga, né? Que é aquele veículo que ele é flagrado com excesso de carga e você tem que fazer o transbordo de carga, né? Transferir a carga para um outro veículo ali para você poder seguir viagem, tá? Agora, olha só, pessoal. Professor, ainda continuo sofrendo, né, com o tema, né? Tem uma dica mais especial aí? Eu tenho a cereja do bolo para você, tá? Eu procurei sintetizar o máximo possível, né, resumir, mas eu sei que isso aqui é um assunto complexo. Eu que já trabalho na área há bastante tempo, eu tive muita dificuldade no início, né? Já trabalhando, imagina vocês, né, que estão lidando com isso agora. Então, qual é a cereja do bolo, professor? Cereja do bolo é que medida administrativa começa com R ou com T, tá? Medida administrativa começa com R ou com T. Na verdade, isso aqui é um rol exemplificativo, né? Você tem outras aqui, mas as mais utilizadas são essas, tá? E dentre esse rol aqui, ele vai trabalhar, a grande maioria começa com RE, RE, tá? Você vê aqui, ó, retenção do veículo, ó, RE, ó. Remoção do veículo, ó, RE. Recolhimento do documento, RE, ó, RE, RE, RE. Realização de teste, RE. E aqui você tem o T do transbordo, né? Então, medida administrativa começa com R ou com T, tá? E a grande maioria com RE. Então, se na sua prova ele colocar assim, fulano cometeu uma infração que tem como penalidade multa e a seguinte medida administrativa, né? Aí o que ele vai fazer? São 4 opções. Ele vai pegar 2 penalidades, né? Vai pegar aqui, talvez ele pegue advertência por escrito, suspensão de direito de dirigir, né? E vai colocar, perdão, retenção do veículo e remoção do veículo. Tá? Mas aí ele quer medida administrativa, pô. Então você vai o quê? Você vai focar nas que começam com R ou com T, tá? Então você vai descartar, por mais que você tenha dificuldade de identificar uma penalidade, nenhuma penalidade começa com R ou com T. Então eu vou focar aqui na retenção do veículo e na remoção do veículo, um exemplo. Aí eu vou ver, ele está falando sobre estacionamento em desacordo? Não. Tá? Então tem grandes chances de ser retenção do veículo. Ele está falando de estacionamento de desacordo? Sim. Então vai ser remoção do veículo. Ele está falando de inautenticidade ou adulteração do documento? Então vai ser recolhimento do documento, seja qual for, CNH, PPD, CRLV. Tá? Então aqui são dicas. Em relação à remoção, eu tenho um artigo que é o 229, que é transitar, usar no veículo, usar indevidamente no veículo aparelho de som ou alarme, né, o aparelho de alarme que produza som, né? A medida administrativa aqui nesse caso também é remoção do veículo, né? 229 falou de som do alarme, é remoção do veículo que costuma cair também de vez em quando. E outra também é transportar passageiro no compartimento de carga. A penalidade de multa com medida administrativa também remoção do veículo. Então são algumas exceções aqui a essa dica que eu estou te dando da remoção do veículo com essa associação com as infrações de estacionamento. Então falou ali do alarme, do alarme em desacordo, né? E do transporte de passageiro em compartimento de carga, são remoção do veículo também. Então são dicas que você precisa anotar, tá? Beleza, galera? E quem aplica a medida administrativa, né? É o agente da autoridade de trânsito. O agente da autoridade de trânsito, exemplo, pode ser o guarda de trânsito, pode ser o policial militar, pode ser o guarda municipal, pode ser o PRF, né, que esteja atuando ali como agente da autoridade de trânsito, tá? Espero que tenham ajudado, tá? Então, a ideia aqui, a intenção aqui foi tentar sintetizar o máximo aqui para fazer com que
você consiga entender isso e conseguir colocar em prática na sua prova e conseguir marcar a questão correta. Tá bom, galera? Grande abraço aí, fiquem com Deus e até o próximo módulo aí.